Estamos aqui para realizar o jogo da trilha química. Isso com alunos do primeiro ano, certo? Da Escola Maria Evangelina em Ipirá. O jogo da trilha, resolvemos escolher um conteúdo básico do primeiro ano, que é o assunto ligações químicas. Ligações químicas esta, que vamos perceber que se divide em 3 momentos. É impossível se pensar em átomos como os constituintes básicos da matéria sem se pensar em ligações químicas. Afinal, como podemos explicar que porções tão limitadas da matéria quanto aos átomos possam formar os corpos em que nos deparamos no mundo macroscópico do dia a dia? Também é impossível se falar em ligações químicas sem falarmos em elétrons. Afinal, se átomos vão se unir uns aos outros para originar corpos maiores, nada mais sensato do que pensar que estes átomos entrarão em contato entre si. Quando 2 átomos entram em contato, o fazem-se através das fronteiras das suas eletrosferas, ou seja, suas últimas camadas, chamada camada de valência. Isso faz pensar que a última camada de um átomo é a que determina as condições de formação das ligações químicas. Então, as ligações químicas, elas podem ser verdadeiramente de 3 tipos: ligação iônica, ligação covalente e ligação metálica. Bem, na ligação iônica, acontece, na verdade, átomos de elementos químicos que vão estar em união, se unindo através de uma reação. Esses elementos químicos têm tendência a perder e a ganhar elétrons. Aos que têm tendência a perder elétrons, nós chamamos exatamente de metais. São aqueles que têm na última camada 1, 2 ou 3 elétrons. Ainda na ligação iônica, existem os elementos químicos que têm tendência a ganhar elétrons. São aqueles que têm 5, 6 ou 7 elétrons na última camada. Esses átomos nós chamamos de ânions. Então, percebe-se que a ligação iônica acontece entre átomos que têm tendência a perder ou a ganhar elétrons. Na ligação covalente, há um compartilhamento de seus pares de elétrons. Então, ambos têm tendência, a receber elétrons. E esse receber elétrons é exatamente para se dar a sua estabilidade. Na ligação metálica, acontece entre metais e pode acontecer também com o átomo de hidrogênio. Assim como na ligação iônica. A ligação iônica, nós sabemos que eles têm essa tendência de perder e a ganhar elétrons, mas esse perder e se ganhar é com o objetivo de ganhar a estabilidade. Muita gente diz assim: qual o objetivo de ganhar a estabilidade? É exatamente a eles terem características primordiais e que sejam próximas a um gás nobre, já que os gases nobres têm essa característica de serem estáveis, todos com 8 elétrons na última camada, com exceção do gás hélio, que por si só já é estável por ter 2 e preencher a camada K. Então, vamos estar aqui realizando, juntamente com os alunos, algumas perguntas com o objetivo de interagir esse assunto, ligações químicas. A gente pode estar aqui diferenciando esses 3 tipos de ligações que acontecem no nosso dia a dia. Para isso, nós vamos estar usando alguns materiais didáticos de acesso fácil, de custo baixo, e que com certeza nos trará resultado no nosso jogo. Jogo esse que com certeza vai ser de suma aprendizagem para os educantes. Já posso? Apresentando para vocês o nosso primeiro material didático, que é a tabela periódica. Instrumento este de suma importância para o estudo das ligações químicas, já que para trabalhar com ligações químicas nós temos que saber os números atômicos de diversos elementos, aos quais nós somos obrigados a decorar. A nossa trilha. Para este jogo,
temos também um dado e alguns pinos. Pinos esses que resolvemos escolher com cores, diferenciadas. O jogo vai se dar da forma bem vista e já entendida por todos. O dado será lançado, aquele que tirar um número maior começará o jogo. Ele tem pontos de saída e pontos de chegada, bem como os micos, No momento que chegarmos nas interrogações, vamos estar sim lançando perguntas aos alunos. Esperamos que os mesmos possam ter a capacidade de mostrar a aprendizagem durante as aulas que foi dada sobre o assunto ligações químicas. Então vamos iniciar o nosso jogo da trilha química com ligações químicas. Gostaríamos de saber do nosso primeiro jogador o que deve estar acontecendo com o átomo de cálcio 2+, para que ele possa se tornar neutro. Ele deve receber 2 elétrons, alternativa A. Alternativa B, ele deve receber 2 prótons. C, perder 2 elétrons. D, perder 2 prótons. Ou E, perder 1 próton. Que o átomo de cálcio neutro, para se transformar em Ca2+, ele necessita perder 2 elétrons. Gostaríamos de estar a dizer que verdadeiramente você está completamente certo. Vamos dar continuidade ao nosso jogo da seguinte maneira. A nossa colega simplesmente vai estar lançando o dado e dando continuidade ao jogo, pulando quantas cartas for necessário. Caso ela não consiga, ela vai estar passando a vez. Ok, vamos dar continuidade ao jogo com o próximo jogador. O próximo jogador vai estar simplesmente, nesse exato momento, vai estar lançando 3 cartas. Não é assim, gente. Não é assim, gente. É porque vai começar o maior número, esqueci. Não é pra Vamos lá participar. Vocês podem sair. A voz de vocês pode sair. Não pode sair. Vai mais. O maior número é 5, não. Tem que esperar. Tem que esperar. Pra começar. Sim. Então é isso mesmo. Ok. Nesse momento, o aluno ficará uma vez sem jogar. Dando continuidade ao jogo, vamos agora jogar o dado. Agora pode. Ok. O jogo continua nesse exato momento. Pega, Bruno. Acima 2 cartas, vê lá. Então estamos percebendo que o material é de fácil acesso, baixo custo. A pergunta que eu vou fazer agora é para Livani. A próxima é: os átomos de certo elemento químico metálico possuem cada um 3 prótons, 4 nêutrons e 3 elétrons. A energia de ionização desses elementos está entre a mais baixa dos elementos da tabela periódica. Ao interagir com halogênio, esses átomos têm alterado o seu número de letra A. Prótons transformando silicátios. B.
elétrons transformando-se em ânions. C, nêutrons mantendo-se eletricamente neutros. Prótons transformando-se em ânions, letra D. E letra E, elétrons transformando-se em cátions. Letra E. Isso mesmo. Certo a resposta. Elétrons transformando-se em cátions. Vamos lá. Qual das propriedades abaixo é representativa dos compostos iônicos? A. Não conduzem corrente elétrica quando fundidos. Letra B. São líquidos à temperatura ambiente. Letra C. São gasosos na temperatura ambiente. Letra D. Apresentam baixos pontos de fusão. E letra E. Não conduzem a corrente elétrica quando se encontram no estado sólido. Letra B. Errada a resposta. Não conduzem a corrente elétrica. Não? Não gravou você falando errado, não. Gravou tu falando. Não conduzem a corrente elétrica quando se encontram no estado sólido. Com o assunto ligações químicas. Ao formar ligações covalentes com hidrogênio, a eletrosfera do carbono adquire configuração eletrônica de gás nobre. Com isto, é de se esperar a formação da molécula. Letra A, CH. Letra B, CH2. Letra C, CH3. Letra D, CH4. E letra E, CH5, o gás metano. E percebam que no CH4 existe o átomo de carbono que faz 4 ligações com o hidrogênio. Hidrogênio este que tem um elétron em sua camada de valência, o carbono com 4, precisando fazer 4 ligações com o hidrogênio. Por isso, certa a resposta. Ok, agora nós vamos com Isaías. Vamos em transformações químicas. Podemos ser levados a crer que estas se passam sempre em laboratórios, mas a natureza é o maior laboratório que existe. No início, a Terra era apenas uma imensa bolsa de fogo que ao longo dos tempos foi sofrendo inúmeras alterações, de modo que hoje em dia pode ser considerada uma grande mistura. Mistura esta, mistura química. Atualmente, um dos principais responsáveis pela constante alteração do planeta é o homem. E muitas vezes essas transformações são desastrosas. Uma delas é o efeito estufa, provocado pelo uso excessivo de veículos automotivos. Ninguém mais quer andar. E as queimadas utilizadas para aumentar as áreas de cultivo. O planeta está aquecendo e isso é percebido por qualquer um. O clima mudou. Belém, por exemplo, não tem mais as mesmas chuvas das 2 da tarde. Chuva esta tradicional. Aliás, em Belém quase não chove. Nossa terra está seca. O principal responsável pelo efeito estufa é o gás carbônico, em cuja estrutura encontramos os seus dados: carbono com número atômico e número de massa, respectivamente 12 e 6, e oxigênio O16. Com isto, a resposta para esse trecho é: letra A, apenas ligações eletrovalentes. Letra B, apenas ligações apolares. Letra C, ligações covalentes. Letra D, ligações coordenadas. Letra C. Certa resposta. E pares de elétrons nesse tipo de ligação. Uma ficha. A água, o sal de cozinha e o butano, principal componente do gás de cozinha,
são substâncias químicas que utilizamos diariamente para o preparo de alimentos. Esses compostos têm suas estruturas constituídas respectivamente por ligações do tipo: letra A, iônicas e covalentes; letra B, covalentes iônicas; letra C, covalentes e covalentes; letra D, iônicas e letra E, covalentes, iônicas e covalentes. Letra E. Isto mesmo. A água é ligação covalente. O sal de cozinha, ligação iônica. E o butano, esse nosso gás, ligação covalente. Por isso, a alternativa é: o tipo de ligação química que ocorre entre dois átomos de cloro para formar a molécula de Cl2 é do tipo: letra A, covalente polar; letra B, covalente dativa; letra C, eletrovalente; letra D, covalente apolar; e letra E, metálica. Letra A. Confundiu-se completamente. A ligação não é polar. A ligação é apolar. Ligação que ocorre entre dois átomos de cloro para formar o Cl2 é com certeza covalente apolar. Dá pra pegar assim o papel, né? Não, pode pegar o papel. Dando continuidade, o aço comum é uma liga de: letra A, carbono mais zinco; letra B, cobre mais zinco; letra C, ferro mais alumínio; letra D, ferro mais carbono; e letra E, ferro mais cobre. Letra D. Não sei. Isso mesmo. Ferro mais carbono são os principais constituintes do aço comum em uma liga. Uma ficha que tem como pergunta: é a ligação entre metais e metais. São ligas que são cada vez mais importantes para o nosso dia a dia. Estamos falando: letra A, de ligação iônica; letra B, ligação metálica; ou letra C, ligação covalente. Letra B. Questão que não tinham como errar. Se já estamos falando em ligas, e liga entre metais e metais, ligação metálica. Certa resposta. Antes no jogo está transcorrendo de forma normal. O jogo da trilha química com o assunto ligações químicas está chegando ao fim. E percebemos que um dos alunos está chegando próximo à reta final. A ligação iônica é resultado da alteração entre íons de carga elétricas contrárias, ânions e cátions. Cátions que perdem elétrons, carga elétrica positiva, e ânions que perdem carga elétrica negativa. Um perde e outro ganha com o objetivo de ganhar a sua estabilidade. Esta ligação acontece geralmente entre letra A, metal e metal; letra B, metal e não metal; letra C, ametal e ametal. Letra B. Isto mesmo. Se a ligação é do tipo ligação iônica, há a necessidade de ser entre metal e não metal.
onde um perde e o outro ganha elétrons. Então, assim, gostaríamos de estar agradecendo ao NEB, a Universidade do Estado da Bahia, por nos proporcionar o uso de material didático de baixo custo, fácil acesso, e através do jogo interativo podemos perceber que é fácil se fazer acontecer a aprendizagem e a aprendizagem significativa. Então, o assunto ligações químicas, com certeza foi de excelência e percebemos que o resultado foi o esperado, uma vez que os alunos se comportaram de forma eficiente desde as aulas anteriores. Obrigado a todos por participarem desse jogo da trilha, que possamos estar fazendo a educação desse jeito e assim faremos com que os nossos alunos aprendam cada vez mais com facilidade, melhores e maiores. Valeu!